Olá, eu sou Letícia Medeiros e esse é o canal Aconteceu Comigo. Aqui eu conto vários relatos sobrenaturais, testemunhos de fé e situações engraçadas. Os relatos mais enviados são os sobrenaturais, são os relatos que o povo mais curte, que o povo mais gosta, então hoje o relato também é sobrenatural. Mas antes de ir para o relato, se você ainda não é um inscrito, se inscreve no canal. Se o botãozinho aqui embaixo tá vermelho, é porque você ainda não é um inscrito. Então se inscreve no canal, não paga nada, é gratuito e me ajuda muito a continuar com o canal. Deixa seu like também, que o seu like também é muito importante, me ajuda muito. Assim, ó. A mãozinha com ok, assim, ó, com gostei. Então, dito tudo isso, bora pro relato! O relato de hoje se chama A Igreja Assombrada. Sempre tem, né, histórias com igrejas, com construções assim antigas. Então hoje eu relato sobre uma igreja assombrada. E quem nos conta é uma moça que diz que aconteceu quando ela era criança. Então, vamos ler para saber mais. Quando eu era criança, ao lado da casa dos meus pais, tinha uma igreja. A igreja era bem grande e o muro que dividia a igreja do terreno dos meus pais não era muito alto. Então, dava para ver a movimentação que tinha lá dentro. Por diversas vezes durante a noite, as luzes da igreja acendiam sozinha, sem ninguém estar lá. Eu ficava da janela do meu quarto, procurando qualquer tipo de movimentação para explicar o motivo das luzes terem acendido do nada. Durante a madrugada, como eu disse, a igreja era bem grande e o restante da igreja... Só um minuto. E para explicar o motivo das luzes terem acendido do nada durante a madrugada. Como eu disse, a igreja era bem grande e o restante da igreja dava para o quintal da vizinha, que o muro era baixo também. Dava até para conversar com a vizinha pelo muro. Mas voltando, o segundo andar da igreja, na parte que dava para o quintal da vizinha, ficava uma escada que dava para o terceiro andar da igreja. Na parte do terceiro andar da igreja. Nessa escada, a parede era feita daqueles tijolos que tem buracos. Então, por inúmeras vezes, eu via o que parecia ser uma garotinha sentada na escada, olhando para a janela do meu quarto. Por esses buracos nos tijolos. Era uma sensação horrível de estar sendo vigiada. Muitas vezes as luzes acendiam do nada, tarde da noite, ou às vezes de madrugada. E quando eu ia olhar da janela do meu quarto, que ficava no segundo andar da casa dos meus pais, me deparava com essa garotinha me vigiando. E teve outros fatos sobrenaturais nessa igreja. Como quando, em um dia claro de verão, daqueles que o sol tá queimando e não sopra um vento, sabe? Sei, aqui no Rio então, Jesus. E de repente, as janelas do terceiro andar da igreja, que davam para o terreno dos meus pais, começam a abrir e a fechar lentamente. E não só abrir e fechar, mas cada uma abrindo para um lado, pois eram 3 janelas. E cada janela abria para um lado diferente, para o lado oposto, uma abria para cá. Só para confirmar que não era o vento, até porque não havia vento algum. A árvore não balançava uma folha sequer, mas as janelas estavam lá, se abrindo em plena luz do dia, para mim, meus pais e minha avó ver, como se
alguém estivesse fazendo aquilo pra gente ver mesmo. Foi muito estranho. E ainda sobre a igreja, teve mais casos com essa garota, com essa moça que nos conta, com essa igreja. Outros fatos. São vários relatos em um só, pelo que eu tô vendo, né? Vários acontecimentos que ela presenciou nessa igreja. Voltando. E ainda sobre a igreja, quando chegava o mês de junho, julho, a igreja fazia um arraia gospel. Tipo uma festa junina mesmo, para arrecadar dinheiro. Aí tinha barraquinha com comidas e tinha a famosa pescaria. Eu costumava ir em uma dessas festas. Eu fui com uma amiga minha. Fomos na pescaria e lá eu ganhei uma Barbie morena e minha amiga uma Barbie loira. Mas não eram Barbies originais. Eram daquelas bem vagabundas de plástico mole que caía perna, braço. Já tive também. Enfim. Mas éramos crianças e ficamos muito contentes com os brindes da pescaria. Brincamos muito com as Barbies e tudo corria bem. E minha amiga deixava a boneca na minha casa, porque a gente brincava quase todos os dias. Depois de uns dias, já com a boneca, minha mãe veio me contar que teve um sonho ruim comigo. E daí começou a me contar o sonho. Minha mãe contou que no sonho eu estava brincando com 2 bonecas Barbies. Até aí tudo bem, né? Eu tinha muitas bonecas Barbies quando eu era criança, pois eram minhas preferidas. Mas foi então que o negócio começou a ficar estranho. Quando ela começou a descrever as bonecas, ela ainda não havia visto as bonecas. Nem sabia que eu as tinha. Então, ela as descreveu perfeitamente, as 2 bonecas. Até mesmo o fato das pernas e braços ficarem caindo toda hora. Então, ela percebeu que eu estava ficando com medo. E para me acalmar, ela disse: eu só tô te contando porque sei que você não tem bonecas desse tipo, tão vagabundas. Foi quando juntei toda a minha coragem e disse: eu tenho sim. Ganhei semana passada na festinha junina da igreja aqui do lado. E peguei as bonecas para mostrar a ela. Ela ficou apavorada, pois eram as mesmas bonecas do sonho. Mas aí eu já não queria... Mas aí eu já não queria mais saber da história do sonho. Mesmo assim, ela ainda me contou uma parte. Ela me contou que quando eu parei de brincar, ela saiu do quarto dela e ouviu as 2 Barbies conversando entre si. E no meio da conversa das 2, os membros caíam e elas mesmas colocavam de volta. E elas estavam armando um plano diabólico contra mim. E minha mãe, no sonho, conseguiu ouvir tudo, mas eu não deixei ela me contar. Eu não queria saber de nada. Na mesma hora, peguei as bonecas e joguei fora. Depois contei tudo para minha amiga, pois uma das bonecas era dela, né? Pois é, né? Jogou a boneca dos outros fora. Duvido que ela ia querer a boneca também. Mas ela entendeu, pois ela sabia que minha mãe sempre foi meio sensível para o sobrenatural e sabia que se minha mãe sentiu algo ruim, era verdade. Depois de muito tempo, quando já estava maior, eu quis saber o que as bonecas estavam conversando, qual era o plano diabólico delas. Mas minha mãe não se recorda mais, ela não se recordava mais da história, ela não lembrava mais qual era o plano das bonecas, porque eu fiquei tão assustada de não querer saber na hora que minha mãe simplesmente tirou da cabeça e não lembra mais. Então foi esse meu relato, espero que tenham gostado. Nossa,
Adoro relato assim com brinquedo. Também tenho relatos de brinquedos também. Aconteceu com a minha mãe, no caso, não foi nem comigo, não. Foi com a minha mãe, eu era criança, era pequena. Mas eu vou deixar pra contar outro dia, porque esse relato já ficou bom, já ficou grande. E, como ela mesmo disse, espero que vocês tenham gostado. E deixa seu like se você gostou, se inscreve no canal, como eu já disse antes. Se você tem uma história para contar, um relato, seja um mico que você pagou ou um fato sobrenatural que você vivenciou, que você presenciou, manda para o nosso e-mail, que é relatos.aconteceucomigo@gmail.com. Eu vou amar contar o seu relato aqui no nosso canal. Então, por hoje é só. Espero que tenha gostado. Um beijo e até a próxima.